Se liga na parada, manos, eu sou o Fausto, professor de História, apesar dessa cara de professor de Matemática, e esse é o terceiro vídeo do quadro História em Quadrinhos, em que eu discuto assuntos de história por meio de histórias em quadrinhos. E em julho de 1986, enquanto o Brasil completava 5 meses de plano cruzado, criação de uma nova moeda, o cruzado, e eu completava 5 anos de idade, surgia no mundo dos quadrinhos um dos mais terríveis vilões do mundo Marvel, o Mutante Apocalipse. O Mutante Apocalipse nasceu no Egito. Hoje o Egito é um país árabe, como muito bem nos ensinou o grupo El Chan. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Quem vem de fora vem quebrando agora. Deixa a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do vento. Simbora! Alibaba, vambora moçada! Alibaba. O Califa tá de olho no decote dela. Tá de olho no biquinho do peitinho dela. Mas o Egito em que o Mutante Apocalipse nasceu é um Egito um pouco mais antigo. É o Egito Antigo chamado de Egito Antigo. Não me diga. O Egito dos faraós. É o passinho do faraó, é o passinho do faraó, Das pirâmides. Da esfinge. Das múmias. Dos caras que andavam assim. O Mutante Apocalipse nasceu feio pra caramba e por isso foi largado pra morrer no deserto. Mano, é o feio da peste. Mas ele acabou sendo encontrado por um cara chamado Baal, que percebeu que o filhote de cruz credo era feio pra caramba, mas poderoso. E por isso o adotou como filho e lhe deu o nome de Ensabanur. 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 Ao completar 17 anos de idade, ficou sabendo pelo Baal que o faraó da época, o Ramatut, não era um deus como as pessoas acreditavam, não, mas era um pilantra que havia sido encontrado numa nave. Na verdade, Ramatut era um viajante do tempo que havia vindo do futuro. Ramatut, na verdade, se chamava Kang. E ao ficar sabendo que o Mutante Apocalipse havia nascido no Egito Antigo, ele voltou para o Egito Antigo para tentar dominar Apocalipse e torná-lo seu servo. Mas ele acabou sendo derrotado por Ensabanur. E voltou correndo para o futuro. E aí que Ensabanur adotou o nome Apocalipse e passou a gerar a maior zona na Terra. We'll build a better one. I've never felt power like this before. Mas vamos entender agora um pouco sobre esse Egito em que o Mutante Apocalipse nasceu, o Egito Antigo. O primeiro período da história do Egito Antigo é chamado de período pré-dinástico, porque é o período anterior às dinastias, às famílias de faraós. Quando ainda não havia o faraó, não haviam pirâmides, não haviam múmias, não havia esfinge, não havia nada daquilo que a gente conhece como Egito Antigo. O período pré-dinástico se estendeu do ano 4000 a.C. a 3200 a.C. Nesse período, a população vivia em comunidades chamadas nomos. Cada nomo era governado por um cara chamado nomarca, portanto o poder político estava descentralizado. Mas, por volta do ano 3500 a.C., para melhor explorar as águas do rio Nilo, os nomos começaram a se agrupar e deram origem a 2 reinos, o reino do Alto Egito no sul e do Baixo Egito no norte. Então o Alto Egito ficava embaixo e o Baixo Egito ficava em cima. Isso devido ao relevo. No sul é a região mais alta, por isso Alto Egito. No norte era a região mais baixa, por isso Baixo Egito. Mas no ano 3200 a.C., um cara chamado Menes, que era rei do Alto Egito do Sul,
conquistou o Baixo Egito no norte e unificou o Egito, e assim se tornou o primeiro faraó do Egito. Começava assim o chamado Antigo Império, período que se estendeu de 3.200 a.C. a 2.300 a.C. Inicialmente, Menes havia estabelecido a capital do Egito na cidade de Tínis, mas depois seus sucessores transferiram a capital para Mênfis, cidade fundada por Menes. Foi também nesse período que surgiu a ideia para legitimar o poder do faraó. O cara seria um deus na terra. A religião no Egito Antigo era uma religião politeísta antropozoomórfica. Poli, vários. Theos, Deus. Antropos, homem. Zoo, animal. Morphos, forma. Forma de vapor. Então, uma religião politeísta antropozoomórfica, em que os caras acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram representados em formas humanas, formas de animais e, às vezes, tudo misturado. Considerado um deus na Terra, o faraó estava no topo da pirâmide social junto com a sua família. E a principal esposa do faraó era a sua própria irmã. Nojento! Era uma forma de manter sempre o poder na mesma família e não misturar o sangue que era considerado divino. E essa zona toda também aparece na mitologia egípcia, em que o deus Osíris era casado com a irmã dele, a Ísis, e daí nasceu Horus, que era ao mesmo tempo filho e sobrinho do Osíris. E Osíris também teve o filho Anubis, com a Néftis, que era outra irmã dele e também era cunhada dele, e era casada com o Sete, que era irmão e cunhado do Osíris. Mas na vida real é que houve a zona maior ainda, com o faraó Ramsés II, que se casou com a filha dele e teve uma filha com a filha dele, aí essa filha era ao mesmo tempo filha e neta dele. I want you to be better. Abaixo do faraó, mas ainda fazendo parte da elite, estavam os sacerdotes que tinham uma posição privilegiada devido à importância da religião no Egito Antigo, e era a religião que justificava o poder do faraó. Haviam também os aristocratas ou nobres, que auxiliavam o governo do faraó, e os militares. Formando uma camada intermediária, estavam os escribas, que dominavam a arte da escrita e faziam as inscrições para o governo. Eram como se fossem funcionários públicos. E a escrita do Egito Antigo era a escrita hieroglífica ou hierográfica, que só foi decifrada no século XIX por Champollion. Quase. Champollion. E Champollion era francês e não mexicano. Se aproveitam de minha nobreza? E junto com os escribas, na camada média da sociedade, também estavam os comerciantes e artesãos. E na base da sociedade estavam os camponeses, que também formavam a base da mão de obra e trabalhavam em um sistema chamado de servidão coletiva ou modo de produção asiático, em que eles não eram assalariados não, pelo contrário, eles tinham que pagar para poderem trabalhar. Na verdade, o trabalho deles era um pagamento de tributos em troca de moradia, acesso a terras e proteção. Eram os camponeses que desenvolviam a agricultura, a base da economia do Egito Antigo, e era feita às margens do rio Nilo. Como o Egito dependia das águas de um rio, era uma civilização hidráulica. Quando o rio Nilo transbordava, fertilizava o solo, mas também não dava para plantar nada, e por isso era nesse período que os camponeses trabalhavam nas obras públicas. Junto com os camponeses, na base da sociedade também estavam os escravos, que eram sobretudo prisioneiros de guerra. Essa era a sociedade do Egito Antigo, que era uma sociedade estamental. Na sociedade estamental, os grupos sociais não são chamados de classes sociais, não. São chamados de estamentos. E o que determina a categoria social não é a riqueza, mas sim o sangue, o nascimento. Por isso é difícil mudar de grupo social. É uma sociedade de pouca mobilidade social. Mas tudo também dependia da vontade do faraó. A gente tem na Bíblia o caso de um escravo hebreu, José, que foi nomeado pelo faraó como governador do Egito. E durante o Antigo Império, os egípcios tinham uma política pacifista. Eles não faziam guerras, não faziam conquistas, não enchiam o saco de ninguém. E por isso foi nesse período de estabilidade que houve a construção das pirâmides.
A pirâmide era o túmulo do faraó, e o túmulo grande mostrava o grande poder que o faraó tinha para mobilizar mão de obra para sua construção. A primeira pirâmide foi construída para sepultar a múmia do faraó Zoser, mas ainda era uma pirâmide em forma de degraus. As pirâmides lisas já começaram a ser construídas a partir dos governos de Kelpis, Kefren e Miquerinos, para sepultar as múmias desses caras, e foram construídas na planície de Gizé. São as famosas pirâmides de Gizé. As pirâmides em degraus seriam como escadas para as almas irem para o céu. E as pirâmides lisas representavam raios solares que levavam as almas para o céu, portanto estão ligadas na crença da vida após a morte. E a mumificação também está ligada a essa crença, era uma forma de preservar o corpo. Antigamente se defendia que os egípcios acreditavam que depois de um tempo a alma iria voltar para o corpo e por isso o corpo tinha que estar preservado para não acontecer um caso como esse. No samba ela me diz que rala. Mas outros historiadores já falam que os egípcios sabiam que era impossível a alma voltar para o corpo, mas achavam que se o corpo fosse destruído, a alma também seria destruída. De toda forma, a mumificação está ligada na crença da vida após a morte. Mas no finalzinho do Antigo Império, o Egito virou uma zona. Os sacerdotes começaram a descer o cacete nos aristocratas começaram a descer o cacete nos sacerdotes, o povão começou a descer o cacete nos sacerdotes para saquear os templos, o faraó desceu o cacete em todo mundo, e aí os nomarcas desceram o cacete no faraó e recuperaram seu poder. Portanto, no finalzinho do Antigo Império, o poder se descentralizou de novo. Até que os aristocratas da cidade de Tebas desceram o cacete nos nomarcas e centralizaram o poder de novo. Só que a partir daí os faraós passaram a ser os aristocratas de Tebas e a capital do Egito deixou de ser Mênfis e passou a ser Tebas. Com isso teve início o Médio Império, que se estendeu do ano 2000 a.C. a 1750 a.C. Foi nesse período que houve a entrada dos hebreus, guiados pelo patriarca José. Mas também houve a invasão e o domínio dos Ixos. Os Ixos invadiram o Egito usando cavalos que os egípcios não conheciam, usando carros de guerra que os egípcios não conheciam, usando armas de ferro que os egípcios não conheciam e desceram ferro no Egito Antigo. Nesse período que os egípcios estiveram sob o domínio dos Ixos, serviu para se desenvolver o nacionalismo egípcio e o militarismo egípcio. Com isso, os egípcios reagiram e, sob liderança do aristocrata de Tebas chamado Amós ou Amoses I, eles expulsaram os Ixos e, a partir daí, os egípcios passaram a querer dominar outros povos e escravizaram os hebreus. E começaram a fazer conquistas militares. E assim teve início o chamado Novo Império, que se estendeu de 1580 a 662 a.C. Portanto, nesse período do Novo Império, os egípcios passaram a ter uma política militarista. Mas também nesse período se destacou o faraó Amenófis IV, que fez uma reforma religiosa no Egito. Ele percebeu que ele dependia tanto dos sacerdotes que estava sendo controlado pelos sacerdotes. E por isso resolveu acabar com a função dos sacerdotes. Aboliu a religião politeísta e estabeleceu a religião monoteísta, com um culto a um Deus só, o Deus Atom, o Deus Sol, que teria como único sacerdote o próprio faraó. E ele também mudou seu nome para Akhenaton, porque Amenófis era uma homenagem ao deus Amon, deus que ele aboliu. Akhenaton já era uma referência ao deus Atom. Só que essa religião monoteísta só durou enquanto Akhenaton viveu. Depois da sua morte, o seu sucessor Tutankhaton foi dominado pelos sacerdotes, obrigado a restabelecer o politeísmo e mudar seu nome Tutankhaton para Tutankhamon, referência ao deus Amon. Mas no finalzinho do Novo Império, o Egito foi conquistado pelos assírios, um dos povos da Mesopotâmia. Até que o Egito foi libertado pelos aristocratas da cidade de Sais, e a partir daí os faraós passaram a ser os aristocratas de Sais, e a capital do Egito deixou de ser Tebas e passou a ser Sais. Foi o período chamado de Renascimento Saíta, que se estendeu de 650 a 525 a.C. Em 525 a.C., o Egito foi conquistado pelos persas e assim acabou a história do Egito Antigo independente.
Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e não deixe a história morrer.